Foi que eu Aí por isso que desbloqueei. eu falei assim, se você estiver me traindo também, quando eu nascer, você também vai ser corno, porque quem gosta de dar gaia também gosta de receber. Hey, Jeter aqui em mais um vídeo sobre como tornar a vida maravilhosa utilizando a comunicação não violenta, a CNV, e hoje eu vou continuar reagindo à parte 2 do vídeo Laboratório, Jaline quer atenção e Gabriel quer paz. Eu vou tentar nesse vídeo não repetir coisas que eu já disse no vídeo anterior, então se você perdeu, assiste lá para você não ficar perdido nesse daqui, tá? Para você entender o contexto, né, do que eu vou estar falando. Então vamos dar sequência a esse vídeo. Você não expõe o nosso relacionamento, você esconde o seu telefone. Eu escondo só você. Esconde, Biel. Você usa meu esconde. celular pra alarmar, você usa meu celular pra ver a hora. Não. Meu celular esconde. fica lá sempre do lado. Então tira a senha. E seu Facebook, todas as mulheres que estão lá, elas têm que saber que você é casado. Bom, aqui ela está trazendo a necessidade de confiança que ela já tinha expressado antes na conversa, né? E agora ela trouxe algumas sugestões de coisas que ajudariam a atender a necessidade de confiança dela, né? Que seria de alguma forma ele deixar explícito que ele é casado no Facebook e deixar o celular sem senha. Nesse sentido, não significa que ele precisa concordar com essas estratégias, mas é muito importante que ele consiga ouvir essa necessidade de confiança, né? Se a gente quiser achar outras formas de atender essa necessidade que talvez sejam satisfatórias para ele ou confortáveis, ou o que ele queira, né, fazer, basicamente. Então, nesse sentido, né, foi um pouco do que eu falei no vídeo passado sobre alguém tem que dar empatia aqui para a gente conseguir começar a resolver os conflitos, né? Porque se ela souber que você é casado, elas não têm nem que ter o seu WhatsApp. O seu WhatsApp pessoal. Por que outras mulheres têm que ter? Você tá falando pessoal. que é todas? O WhatsApp é pessoal. Ô louco, você tá falando Sim. que é todas as mulheres que têm no Facebook no meu celular? Não, Gabriel, não sei, porque até então seu celular você esconde. Então assim, pra mim passar a confiar em você, eu preciso que você mostre isso pra mim. Aí eu não... Veja, aqui a gente tem uma armadilha, né? Ela falou, para que eu possa confiar em você, eu preciso que você faça isso, que é deixar o celular aberto, etc, outras coisas que ela falou, né? E nesse sentido, ela está misturando a estratégia com a necessidade, porque ela está dizendo, eu preciso, e em sequência dizendo uma estratégia, né? Então, como ela poderia expressar isso sem misturar as duas coisas? Ela poderia dizer, eu gostaria que você fizesse isso para atender minha necessidade de confiança, né? Qual é a diferença? Porque quando a gente fala preciso, a gente fala eu necessito, a gente está falando de necessidades, né? E necessidades, elas são flexíveis. Se a gente está falando de comportamentos, a gente não está mais falando de necessidades, a gente está falando de estratégias. Então, deixar o celular sem senha é uma estratégia. E qual é a diferença da gente ter essa clareza? A diferença é que se o Gabriel falar eu não gostaria de deixar meu celular sem senha, se ela entende que isso é a necessidade dela e não a estratégia, ela vai dizer, então eu não vou conseguir, né, viver com você, né? Porque ela vai achar que a única forma que ela tem de ter confiança é aquilo que ela acha que é necessário, que é deixar o celular sem senha. Então nesse momento vai ser muito desafiador para o Gabriel conseguir achar uma alternativa que ele fique confortável em atender a necessidade dela de confiança, porque ela entendeu a estratégia como necessidade. Pelo menos eu acho que ela entendeu isso como as palavras que ela usou, não necessariamente ela entendeu isso, ela pode ter se expressado diferente da forma como ela acredita, tá? Mas nesse momento é muito perigoso a gente misturar a estratégia com necessidade, porque se a gente não consegue ter clareza das nossas necessidades, uma vez que a gente mistura ela com as estratégias, a gente não vai ter a flexibilidade para achar uma outra forma de atender essa necessidade que seja satisfatória para os dois. Então a gente vai entrar naquela relação em que um tem que ceder a sua própria necessidade para atender a necessidade do outro, e essas relações, elas são no mínimo desconfortáveis, né? E em alguns níveis, algumas pessoas gostam de chamar essas relações de abusivas, em vários graus diferentes. Eu não gosto muito de rotular situações, mas só para você esclarecer o tipo de relação que eu estou falando, né? O tipo de relação que um tem sempre que ceder para o outro em algum nível, ou seja, existe sempre um desconforto ao tentar atender a necessidade do outro, porque eu não consigo atender sem atender também as minhas necessidades, né? E esses relacionamentos, eles têm muito atrito, eles não tendem a durar e eles tendem a ser bastante incômodos para as pessoas envolvidas, né? E é bem triste, né? Saber que esse tipo de coisa existe, mas é a realidade que a gente tem e a gente segue, né, com esse vídeo. Por quê? E que você passa essa confiança, como eu tô passando pra você. Você não desconfiava de mim tudo. Hoje eu não deixo lá meu Facebook aberto.
para você entrar e você ver o que você quiser. Eu não devo. Então, a mesma coisa eu tô fazendo para você. Se é para valer a pena, vamos fazer as coisas certas. Aqui provavelmente tem necessidade de igualdade, tá? Uma vez que ela trouxe a situação de que ela fez isso por ele em relação ao Facebook, né? Então, ela pode estar trazendo tipo, pô, né? Eu gostaria, né, de estar no mesmo patamar que vocês. Então, se eu fiz isso, nessa estratégia para atender essa sua necessidade de confiança, você não pode fazer uma semelhante para mim, né? Nesse sentido, não exatamente esse semelhante é um igual, né? Pode ser que na percepção de cada um, o WhatsApp seja mais pessoal, seja mais íntimo, seja mais desconfortável do que o Facebook, né? E então não necessariamente a crença dela de que isso poderia não estar atendendo a necessidade dela de igualdade, né? Não necessariamente essa crença é embasada, né? E nesse sentido, não importa muito a crença dela, né? Importa mais a gente ouvir a necessidade dela e a gente oferecer alternativas de como a gente pode atender essa necessidade de uma forma que eu fique confortável. E aí, se ela levantar de novo essa necessidade de igualdade, vamos supor que a gente achou uma forma de atender a necessidade de confiança dela que não envolve o meu WhatsApp ficar sem senha ou o meu... Era Facebook? Não lembro, né? Alguma coisa dele aí ficar sem senha, né? E aí... Nesse sentido, eu posso dizer, eu estou desconfortável em deixar meu Facebook sem senha porque eu tenho essa necessidade, isso assim é sensado. E aí ela vai levantar, mas eu deixei o meu sem senha. E aí, se a gente quiser atender essa necessidade de igualdade, a gente vai falar, realmente, né? Se é desconfortável para mim, eu também não quero ter a mesma liberdade com você, né? Então, como é que eu poderia atender minha necessidade de confiança de outra forma, né? Vamos pensar sobre isso, né? E aí, cairia a ficha, né? Das duas, uma. Ou cairia a ficha de que a gente está realmente criando uma desigualdade, né? Tipo, eu estou te pedindo uma coisa que eu não estou disposto a fazer, né? Ou a gente perceberia a nuance de cada necessidade de cada um e a gente falaria, não, eu estou satisfeito com essa estratégia, você está satisfeito com essa, tá tudo beleza, né? A gente não vai entrar nesse mérito de se essas estratégias são iguais ou não, a gente vai entrar no mérito de se elas são satisfatórias ou não para ambos, né? E isso envolve um pouco a crença por trás dela, da necessidade dela de igualdade, né? Se for essa necessidade, como você já sabe, eu sempre suponho aqui as coisas, se eu estivesse falando com essas pessoas, eu perguntaria para elas, ao invés de simplesmente supor, né? Então, vamos continuar. Confiava de você antigamente por conta de você dizer que você já tinha separado do pai das suas filhas e você queria viver em família dele. Se você não fazia mais parte da família, se você tinha sua casa alugada, por que você queria viver na casa com eles, em festa, em viagem junto com eles, sendo que você estava comigo e dizia que me respeitava estando na casa deles? Ou muitas vezes você até me xingava porque eu te perguntava o motivo de você querer viver lá. Eu vivia lá por fato de realmente aquela época eu não tinha me desapegado. Por fato de ter vivido muitos anos ali a minha vida, então tipo assim, eu ainda tinha uma consideração por eles. Bom, então ele está trazendo aqui os motivos que levaram ele a escolher aquela estratégia do Facebook em relação à necessidade dele de confiança, muito provavelmente para questionar a questão da igualdade, falar, tipo, os critérios que eu uso para ter acesso ao seu Facebook não são os mesmos critérios para você ter acesso ao meu, porque você tem um histórico, digamos assim, né? E nesse sentido, a gente continua não tendo empatia, então vai ficar um rebatendo para o outro, né? Questões diferentes. E eu estou um pouco preocupado com essa legenda aqui, né, que diz que Janille traiu Gabriel com o ex-marido, né? Não sei se trair é dar um beijo, se trair é simplesmente ficar na casa dele por um tempo, né? Se trair é sexualmente trair, né? E eu espero que eles me deem essa clareza do que realmente aconteceu, né? Pra gente ver o que mais pode estar por trás disso, né? Só que hoje eu enxerguei que não era assim. Hoje eu enxerguei que quando acabou, acabou. Mas naquela época eu vivia lá no fato porque eu ainda tinha eles como minha família. E no começo que nós vivíamos sempre foi tribulação. Uma hora você estava comigo, outra hora você não me queria. Bom, aqui eu consigo ver primeiro uma necessidade potencialmente de familiaridade, né? Então ela já tinha uma convivência de muito tempo com a antiga família dela e foi muito desafiador para ela atender a necessidade de familiaridade com esse novo rapaz, né? E aí ela não conseguiu, né, ver como ela poderia estar mais confortável na relação com ele e não precisar, né, dessa vamos chamar até de nostalgia, né, dessa familiaridade com a família anterior. Nesse sentido, ela vai expressar aqui um desconforto do início do relacionamento. Vamos ver qual necessidade pode estar por trás disso, né? Hoje eu estou tendo sabedoria e eu sei separar o que é e o que não é.
Entendeu? Hoje eu sei que minha família é você, minhas filhas, e acabou. Então, hoje eu sei que eu não tenho que estar lá. Você se tornou uma pessoa que você se estoura por qualquer coisa. Você se estoura no trânsito, você se estoura, se falar alguma coisa, você já fica nervoso. E é isso que eu quero que você enxergue. Que você tenha paciência. Você fala coisas. Então, ela quer empatia, provavelmente pela necessidade dela. Pode ser de gentileza, pode ser de confiança, de proteção, de segurança, pode ser de cooperação, pode ser de conexão, né? De que alguns comportamentos deles são bastante desconfortáveis para ela, só que como ela só trouxe interpretações, eu não sei quais são literalmente os comportamentos deles, mas a gente consegue imaginar certas coisas e é esse o perigo, né? Quando a gente começa a imaginar coisas, a gente começa a se desconectar do que pode realmente ter acontecido, né? Então eu vou tentar não imaginar o que aconteceu, né? E deixar talvez ele trazer e vamos ver o que ele diz agora. Que me magoa, quando estoura, xinga, não tá nem aí. Uma delas, inclusive, é assim, de dizer que eu fico muito tempo na rua. Isso que é pra me dar atenção, porque senão quando esse neném nascer eu vou ver. Sim, eu falei sim, que quando esse neném nasceu, eu ia separar de você, porque é uma situação que eu não aguento só separar. mais. Você falou que quando o neném nascer você iria... Pode falar. Dizer que você... Eu acredito que ele está trazendo novamente uma necessidade de reconhecimento, né? E quão desafiador está sendo para ele lidar com certas expressões que ela fala. Né? Você iria falar que eu ia ser corno. Por que eu falei isso? Não, só você vai saber dizer. Não, eu... E ele trouxe aqui a frase que provavelmente foi mais desafiadora para ele. Essas frases são muito valiosas para a gente, porque a gente usa ela no processo de cura mesmo, né? A gente usa essas frases... cura no sentido emocional, tá? No sentido da gente conseguir ajudar ele. Aquelas frases são mais desafiadoras, são os pontos em que ele precisa mais de empatia, e quando a gente dá essa empatia num processo de interpretação de papel, né? Digamos assim, se ele estivesse trabalhando comigo, eu faria o papel da mulher dele, e aí eu repetiria essa frase, e aí eu tentaria ouvir agora, né? A necessidade dele quando... que não é atendida quando ele escuta essa frase, e aí quando ele tivesse empatia total pelo sofrimento dele, que pode não acontecer de uma vez só, numa frase só, né? Pode demorar um tempo, alguns dias, algumas horas, dependendo da situação, e aí, quando ele tivesse empatia total, agora ele estaria mais aberto para ouvir isso dela, né? Para ela esclarecer o porquê ela se expressou dessa forma, né? E justamente aquilo que eu falei no vídeo anterior, né? De que a gente precisa primeiro lidar com a nossa dor para conseguir ouvir o outro, né? E... ele falou uma coisa aqui que eu considero, acredito que seja verdade, né? Que cada um sabe da sua própria necessidade, do porquê disse cada coisa, né? É muito perigoso a gente tentar assumir a intenção do outro, a gente tentar, principalmente se a gente tiver certeza da intenção do outro, isso é extremamente perigoso, porque a gente pode estar tendo uma imagem inimiga do outro que vai impedir a gente de se conectar com o outro e, consequentemente, ouvir as necessidades do outro que estão fazendo ele se comportar de uma forma que a gente não gostaria e, portanto, ajudar ele a se comportar de uma forma que seja satisfatória para todos, né? Ou seja, a gente desarma a melhor ferramenta que a gente tem, que é a ferramenta de ouvir a necessidade, através da necessidade, influenciar o comportamento do outro. Se a gente não consegue ouvir a necessidade porque a gente criou uma imagem inimiga na nossa cabeça, a gente perdeu a nossa melhor ferramenta, né? E nesse sentido, se você não sabe o que é imagem inimiga, você caiu aqui de paraquedas, eu vou deixar um vídeo aqui em cima falando de imagens inimigas, tá? Pra você entender do que eu tô falando. Eu vou te explicar. Eu falei isso por quê? Porque eu falei, se você tá me traindo na rua, você tá fazendo tudo isso comigo na rua, porque eu não sei o que você faz, eu te ligo o seu telefone, você não atende, só vive escondendo o telefone. Então se você tá me... Então se você... meu celular, você liga, ele não aparece na tela. Eu só sei que a pessoa me ligou, me mandou mensagem depois que eu abro ele. Aí por isso que eu falei assim, se você estiver me traindo também, quando eu nascer, você também vai ser corno, porque quem gosta de dar gaia também gosta de receber. Mas sim, foi na hora da... Bom, eles ainda estão falando interpretações, né? Para quem não assistiu o episódio anterior do Laboratório do Amor, eu vou pular a parte em que eles dão os conselhos deles, porque não é meu objetivo nesse vídeo, de alguma forma, comparar as metodologias, nem de alguma forma fazer comentários sobre a forma como eles vão lidar com a situação, né? Então, não é minha intenção isso, eu só quero apenas usar as falas do casal para ilustrar como eu trabalharia essas situações, né? Mas não quero criar nenhum tipo de comparativo nem nada do tipo, então eu vou pular a parte que eles dão a explicação deles, tá? E aí a gente volta para onde tiver continuado. Bom, próximo trecho aqui. Jamais eu vou fazer isso. Você faz coisas que me irritam. Se eu tô cobrando de você, é porque eu gosto de você e eu quero estar com você. Porque se eu não... Beleza. Aqui ela está expressando a necessidade de conexão dela, né? Então, só que a gente falaria de forma diferente
na CNV porque a gente entende a dinâmica do relacionamento diferente. Então, ao invés de dizer eu cobro de você porque eu gosto de você, eu quero estar com você, a gente diria eu te faço esses pedidos porque eu tenho essas necessidades, né? E é muito importante para mim que eu atenda as minhas necessidades no meu relacionamento porque eu tenho o desejo de continuar atendendo a minha necessidade de conexão com você, né? Ou seja, em outras palavras, eu quero muito estar nesse relacionamento com você, mas é muito desafiador estar nesse relacionamento sem eu atender essas necessidades, né? Então, eu te faço esses pedidos porque é muito importante para mim atender essas necessidades, para que eu possa conseguir estar cada vez me aprofundando no meu relacionamento com você, né? Então eu disse aqui de duas formas diferentes, pode ter mais umas 20, né? Mas justamente a gente ter essa clareza de tipo, eu quero atender minha necessidade de conexão com você, né? Mas tem outras necessidades que estão tornando muito desconfortável, muito incômodo eu estar nessa relação com você. Então eu te faço esses pedidos por isso. E pedidos são diferentes de cobrança. Qual é diferente de um pedido para uma cobrança? A cobrança ela tem uma fixação de uma estratégia. Então eu não quero atender minha necessidade. Eu quero que você faça essa estratégia. Eu quero que você faça isso para mim, né? Então isso não dá flexibilidade do outro dizer, poxa, isso para mim é desconfortável. Mas e se eu fizer aquilo? Será que aquilo atende sua necessidade, né? Então se a gente tira a flexibilidade do relacionamento, a gente vai entrar naquela dinâmica que eu falei, que um vai ter que ceder para o outro, e aí vai ter desconforto e tal, enfim. Então, dificilmente a gente vai ter duas pessoas que têm uma sintonia muito perfeita e que a estratégia que um quer, o outro quer, né? Então é sempre importante a gente ter flexibilidade e a gente falar, olha, eu tenho essa necessidade, né? O pedido que eu tenho para você para atender essa necessidade é esse. Mas é um pedido porque eu sei que se você me disser algo alternativo que continua atendendo a minha necessidade, mas atende às suas também, eu vou achar ótimo, né? Eu vou, digamos assim, desapegar da minha estratégia desde que a gente ache uma outra estratégia que consiga atender às nossas necessidades, né? Não seja uma outra estratégia que atende a sua, mas não atende a mim, né? Nesse sentido. Então vamos seguir. Se eu tivesse nem para você, eu não ia estar cobrando. Você passa 24 horas na rua, quando você está em casa, você está em casa, errada. você não me dá atenção, Biel. Você é errada. Você só fica no celular. Quando você está em casa, você está dormindo, você está no celular. Pela cara dele, isso não foi uma observação clara, né? A gente viu no vídeo passado sobre as observações claras dessas interpretações, né? Que eu falei que ele dormiu o dia inteiro em casa, né? Provavelmente era uma interpretação. Então aqui eu acredito que dormir o dia inteiro e ficar no celular o dia inteiro provavelmente também é uma interpretação, ou seja, um exagero, uma hipérbole, não descreve literalmente o que aconteceu, né? Então nesse sentido, pela cara dele, a gente já imagina que ele vai tentar atender a necessidade dele de proteção contra a crítica, tipo assim, não, velho, não é assim, como assim, você não valoriza isso, aquilo outro, né? E não vai conseguir ouvir a necessidade dela de atenção, né? Vai ficar muito desafiador, mas eu não sei se eles vão dizer mais alguma coisa aqui, né? Mas provavelmente coisas do gênero que estão passando na cabeça dele pela expressão facial que ele fez, eu acredito nisso, né? E o vídeo acaba por aqui, então eu fico muito feliz de você ter me acompanhado até aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. Você pode também estar deixando feedbacks de outros vídeos que você gostaria que eu reagisse, ou de como eu posso estar melhorando o canal de alguma forma. E aproveita para deixar um like também, para mostrar para mim que você gosta desse formato, você quer ver mais vídeos desse tipo, e compartilha com seus amigos que possam também estar gostando desse tipo de conteúdo. E eu espero ver você no próximo vídeo. Até mais!